Fala, Investuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Investevo. E aí, mais pontos ou mais mini contratos? Essa é uma dúvida muito comum de quem está começando aí no mercado. Então, o que é melhor? Buscar uma perninha curta, uma perninha longa ou ajustar a quantidade de mini contratos? Pois é, antes de eu responder isso para vocês, eu gostaria de agradecer cada um que vem aqui curtindo, comentando, compartilhando e, claro, se inscrevendo no canal também. E você que caiu de paraquedas aqui, que tal clicar no botãozinho inscrever-se? É uma boa ideia, viu? Vai por mim. Bom, o Fabigol mandou uma mensagem gigantesca que parte dela diz o seguinte: posso usar mais mini contratos e buscar menos pontos? Ou recomenda 125, 150 pontos por causa de oscilação tanto para cima ou para baixo? Porque se eu definir poucos pontos, vai que dá um lampejo e me estopa e depois alcanço o objetivo que eu esperava. Por exemplo, colocar duas operações com 2 mini contratos cada buscando 75 pontos ou duas operações com um mini contrato cada buscando 150 pontos. Conforme eu disse, uma dúvida bem comum. Mas antes de eu responder isso para vocês, é muito interessante vocês entenderem a importância sobre a oscilação diária. E isso nada tem a ver e confunde muita gente com abertura e fechamento. Não é por aí que a gente se baseia. Então, quando a gente opera perna, ou seja, está operando aí dentro do mesmo dia, um pequeno ruído, a gente não está buscando questão de abertura e de fechamento, a gente está buscando a movimentação dentro daquele dia, obviamente a favor de uma tendência de subida ou de descida, aí vai do setup de cada um e etc. No caso eu opero para cima e para baixo também, não tem problema nenhum. E aí eu resolvi então gravar esse vídeo para vocês falando um pouco mais sobre essa oscilação diária. Afinal, a bolsa oscila quantos pontos por dia mais ou menos? 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, quantos pontos, afinal? Já que a gente opera um ruído, né, pequenininho, uma parte dessa movimentação e etc. Então, para facilitar, eu vou colocar na tela, compartilhando aqui, e a gente continua. Vamos lá então, pessoal. Vou colocar na tela aqui, primeiramente, um fundo de tela branco aqui. Eu estou utilizando o Word para isso, e aí a gente consegue rabiscar em cima. E depois a gente parte então para o gráfico e etc. Mas aqui só para dar uma nivelada bem rapidinha, para quem nunca assistiu os primeiros episódios eu recomendo, porque o conteúdo é totalmente atemporal aqui no canal Investevo, ok? Mas antes que você pause esse vídeo para ir lá assistir o vídeo sobre candlesticks, etc., eu vou matar a sua curiosidade aqui e também recapitular para quem está começando aí, não lembra direitinho como é que visualiza e tudo mais. Então o candlestick nada mais é do que a vela que aparece no gráfico. Então geralmente ela é dessa maneira, né? Como ela pode ser também assim, mais achatada, como pode ser extremamente achatada assim também, como pode ser gigantesca assim também. Mas em comum o que você vai observar é justamente, então, o corpo dessa vela, que seria esse retângulo que pode ser achatadinho, pode ser mais comprido, pode ser um quadradinho, né? E esses fiozinhos aqui, né? Um para cima e um para baixo. Então, no candlestick, a gente tem algumas informações muito preciosas desde que a gente saiba realmente fazer essa leitura, tá? Então, eu vou apagar aqui esses rabiscos e a gente faz outro, tá? Então, por exemplo, imaginemos que a gente tem um candlestick dessa maneira assim, beleza? E independente de preço, independente de pontos, né? O que você precisa enxergar
né? Quando você olha para esse tipo de figura aqui. Bom, primeiramente, né? Se ele for verde, tá? Significa então que é um candle de alta, ou seja, comprador, ou seja, movimento para cima, tá? Então vamos considerar dessa maneira que aqui fosse um candle da cor verde. Então, se é um candle verde, ou seja, se é de alta, sempre ele abriu na parte de baixo, então nessa linha aqui, e ele sempre fechou na parte de cima, que foi nessa linha aqui, beleza? Então, abertura embaixo, fechamento em cima, se é um candle de alta, beleza? Se fosse um candle de baixa, vermelho seria o inverso. A abertura seria em cima e o fechamento embaixo. E o que a gente tem além da abertura e do fechamento? A gente tem o pavio, né, esse fiozinho aqui, ou seja, a gente vê a máxima do dia, nesse caso aqui que é de subida, comprado, verdinho, então bateu aqui em cima a máxima do dia e a mínima do dia bateu aqui embaixo. Então são essas informações que a gente observa, né? E o candle, obviamente, né, ele vai ser pintado, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, seria na cor verde. Então você olha para isso aqui e você fala, pô, caramba, né? Então o dia teve aí uma alta considerável, se fosse um candle representando um dia inteiro, mas o candle ele pode representar 1 minuto, pode representar outros tempos, né, diferentes também, 1 hora, 15 minutos. Então vamos supor que aqui fosse algo envolvendo o dia mesmo, tá? Então você ia falar assim, pô, foi um dia que, o que aconteceu? Abriu aqui embaixo, fechou lá em cima, então teve um movimento considerável e ao longo desse dia, em algum momento, o preço ou o ponto foi parar lá embaixo, né? Mas fechou lá em cima, assim como em algum momento do dia o preço foi lá em cima, mas fechou mais abaixo, tá? Então é muito simples quando você acostuma com essa leitura para entender então o que a gente vai responder para o inscrito, né, de uma maneira mais completa. Então, quando a gente parte para o gráfico, é lógico que a gente está falando lá em pontos e etc, mas é muito simples. Imagina que eu estou vendendo para você, sei lá, esse controle aqui, controle de ar-condicionado. Então, façamos de conta que, sei lá, né, aqui embaixo seria uma referência aqui, por exemplo, de R$100, tá? E aí nem preciso rabiscar as outras aqui, enfim, mas seja quanto for, tá? O que o candlestick está falando pra gente? Está falando assim, Tevo, nesse dia, a abertura aí, ó, o controle do ar-condicionado, cara, tava valendo R$100, né? Mas ao longo do dia, teve momento aí, cara, desse controle valer 90, 80, 70, ou seja, abaixo do que abriu, né? Como teve momento no dia dele valer lá em cima, ó, né? Vamos supor aqui que o fechamento foi 200, né? Então teve momento no dia que ele valeu lá, ó, 220, 230, 240, mas ele fechou no 200. Aí você entende o tamanho da oscilação, né? Então vamos supor que aqui ele tivesse chego a 80 e aqui em cima tivesse chego então a 220. Aí você ia falar, pô, no começo do dia valia 100 e fechou valendo 200, ó, mas ao longo do dia ele variou do 80 até o 220, né? Então isso aqui que a gente costuma olhar para estudar então sobre oscilação, tá? Beleza. Deixa eu tirar isso aqui da tela e agora sim a gente pode ir para o gráfico mesmo, né? Então aqui no caso eu estou utilizando o gráfico de 1 minuto, que é o que eu opero mesmo. Acabei de gravar também um outro episódio para vocês utilizando aqui a mesma tela, né? Gravando no mesmo dia, quase no mesmo horário. Então eu tenho a possibilidade de alterar a visualização desse gráfico, que conforme eu disse está aqui de 1 minuto. Então gráfico verde aqui, vela verde, candlestick verde, como você quiser chamar, subida, movimento de alta, né? O que aconteceu dentro desse candle? Fechou acima do que abriu, por isso que ele é verde, por isso que ele é de alta, né? E candle vermelho, o inverso, então ele fechou abaixo do que abriu, mesma coisa, né? Então ao longo do dia aqui, ó, cada candlestick, né, significando aqui então 1 minuto,
beleza, né? Mas eu tenho a possibilidade de trocar essa visualização para cada candlestick representar um dia, tá? Então eu não quero saber mais a cada minuto quanto que abriu, quanto que fechou, qual foi a mínima, qual foi a máxima naquele minuto, etc. Não, eu posso ver aqui por dia. Então eu vou clicar aqui e vou alterar. E aí a gente tem a mesma coisa, ou seja, candles, né? Se foi um dia aí, né, que foi de subida, ou seja, fechou acima do que abriu, ficou verde. Se foi o inverso, foi vermelho. Então a gente percebe aqui que dia após dia, se a gente for tirando do zoom, né, a gente vem aqui numa tendência de alta, né, há muito tempo, né? Então vem subindo, subindo, subindo. Claro que tem as oscilações, então tem os dias que desceram, mas depois subiu, desceu, depois subiu, e aí está subindo mais e subindo, e etc. Então, como que a gente segue para fazer esse estudo, né, para melhor resposta, então, em relação a essa questão da pontuação? Então, trabalhar com poucos pontos, aumentar a quantidade de mini contrato, por onde que você vai aí, Tevo, né? Então, olha só, se eu acessar o site da Bolsa, né, o site da B3, e colocar aqui em cima, por exemplo, um ano, a gente vê que, do jeito que eu já falei para vocês, né, uma tendência de alta aí, ó, né? Então, dia após dia, bolsa subindo, alguns dias descendo, mas depois lá em cima. Então, você percebe que no começo de 2025, a gente estava aqui com a bolsa na faixa dos 120 mil pontos. E agora a gente está na faixa dos 160 mil pontos. Então, você tem uma ideia aí do quanto realmente ela vem se movimentando aí nessa subida aí, né, absurda, beleza? Dentro do site aqui também, eu posso ter informação no Market Data e Índices. Eu vou em Índices Amplos e depois eu acesso aqui a página especificamente do índice Bovespa. E do lado aqui em cima na abinha, né, do lado direito, eu tenho Estatísticas Históricas. Eu posso vir aqui do lado direito em Evolução Diária. E a gente tem algumas informações que já começa a trazer um pouquinho da resposta aí para nós, mas vai ficar faltando ainda, né? Então aqui eu consigo ver, né? Por exemplo, ó, confira a pontuação de fechamento do Ibovespa em todos os pregões, 10 de janeiro de 88. A tabela mostra também os valores máximos, médios e mínimos atingidos em cada mês. Então, beleza, aqui a gente tem, por exemplo, 2025, primeiro semestre, show de bola, né? E aqui embaixo a gente pode fazer o download do arquivo, então, né, com todos esses dados, que é muito interessante para nós, obviamente. Só que para quem está começando, olhar para tantos números assim pode soar meio, vixe, eu não sei nem por onde começar aí, cara, né? Porque quando você baixa o arquivo, ele vem assim praticamente, ó. Número, enfim, um monte de número. E você tem que realmente saber interpretar esses números, tá? Então, claro, eu tenho um número na cabeça que dificilmente foge disso, eu vou trazer ele para vocês, mas é muito interessante vocês não terem a informação pura e simples assim, ó, é tal número, mas entender de onde que vem, por quê e etc, né? Então, olha só, quando a gente volta aqui para o gráfico, visualmente você já pode começar a entender sobre a oscilação diária, tá? Então a oscilação é diferente de eu vir aqui e falar assim, olha, no dia 2 fechou a 120, no dia 3 fechou a 118. Então quer dizer que a bolsa se movimentou 2.000 pontos? Não é bem isso, porque aqui a gente está falando somente abertura e fechamento. Eu quero saber a oscilação. Então, abertura e fechamento, né? Vamos repetir aqui o nosso desenho, ó. Então, faz de conta que temos aqui a nossa vela. Deixa eu só fazer melhor aqui assim, ó. A gente tem, no caso de subida, né? Abertura e fechamento. E temos as mínimas e máximas que eu mostrei para vocês, que são esses paviozinhos aqui, né? Então, para saber a oscilação, não serve para mim somente a abertura e fechamento, né? Porque aqui eu vou deduzir que a abertura e fechamento, beleza, o gráfico só fez isso aqui, né? Ó, ele só subiu. Mas na verdade, para ele sair daqui e fechar aqui,
ele fez outro caminho, né? Então ele pode ter começado indo para baixo, na mínima, depois indo lá na máxima, e aí fechou aqui, nessa altura. Como ele pode ter começado disparado, ido lá em cima, atingiu a máxima, depois despencou, atingiu a mínima, voltou e fechou. Então não dá para saber isso, né? Somente com abertura e fechamento. Então eu preciso saber justamente dessa oscilação, ou seja, essa distância, né, da mínima com a máxima. E isso faz muita diferença para nós. Então visualmente você começa a enxergar isso aqui, tá? Então, por exemplo, em cada candle que a gente tiver aqui, eu posso passar o mouse e na parte de cima eu tenho informação: abertura, fechamento, mínima e máxima. Beleza, né? Então perceba que eu vou passar o mouse em cima de alguns candles aqui, você percebe que é bem semelhante, né? Então, por exemplo, esse aqui teve a abertura, vamos arredondar, né, para ficar mais fácil, 147 e fechamento 148. Então ele se mexeu aqui, vamos colocar, né, 1000 pontos, mas falando de abertura e fechamento, eu preciso de mínima e máxima, que é justamente o paviozinho que eu mostrei para vocês, né? Então se eu passar o mouse aqui, eu vou ver assim: mínima 146.500, arredondando, né? E máxima 147, quase 148. Então aqui você já fala assim: opa, ele oscilou cerca de 1.500 pontos. Entre abertura e fechamento foi só 1.000, mas de oscilação uns 1.500 aí, entre mínima e máxima. E aí você percebe que esse outro aqui é praticamente do mesmo tamanho, quase o mesmo formato. Esse outro aqui também, esse outro aqui também, esse também. Esse de trás aqui já começa a ficar diferente. Esse de trás fica diferente. Tem alguns que fogem muito. Então tem dias que são muito parecidos, e acontece demais isso, e tem dias que são mais atípicos. Por exemplo, dias com movimentações desse tamanho assim, né? Então aqui a abertura 152.850, fechamento 155. Então de mínima 152,5 e máxima quase 156. Então é uma movimentação muito grande, né? E aí, claro, não é toda hora que isso acontece, como você pode perceber também visualmente, tá? Então quando você faz um estudo com base nos números e também uma coisa mais visual, que nem eu estou mostrando para vocês aqui, você começa a perceber, né, alguns padrões e tal. Então, baixando esse Excel, interpretando os dados corretamente, porque ali você vai ter, por exemplo, muitas correções, enfim, tem muita informação que realmente para quem está começando vira confusão. Mas simplão, indo mais direto então para a nossa resposta aqui. A gente teve ao longo do ano aqui praticamente 230, né? Vamos arredondar aí a quantidade de pregões. Beleza, né? E o que a gente viu, dá para perceber pela página inicial que eu mostrei para vocês, é que na média foi sempre subindo, né? Então a gente tem um número médio de subida, então a bolsa vem subindo aí, mais de 100 pontos, né, por dia de média. Tá? Então subindo. Teve dia que desceu, obviamente, mas falando de média, né, de como que era e etc, e até onde chegou, teve essa média aí. E aí fica essa pergunta: pô, mas se a média é de, sei lá, 120, 125 pontos aí, mais ou menos, né, por dia, né, positivo, porque a gente teve um ano totalmente subindo, né? Que tamanho de setup eu vou criar ali? Pô, é um espaço curto, é um espaço muito longo? Então, a gente precisa lidar sempre com a oscilação. Então, a oscilação não tem nada a ver com essa média de quanto que subiu ao longo do ano, já que é um ano que só está subindo praticamente, né? Ou se fosse um ano de descida, uma média de descida por dia, porque não tem nada a ver com setup isso. O que conta para nós é justamente essa questão que eu falei para vocês da perna curta, né? Então a perna curta por quê? Porque são ruídos que a gente está operando. Agora, que nível de ruído, né? Então a gente tem aqui, em média, se você pegar entre mínimas e máximas, né, de 1.750 até 2.000 pontos por dia. Normalmente é isso que acontece, né? Então, claro, tem dias aí que nem eu mostrei para vocês que são mais extensos, dias que se mexe muito pouco,
né? Como foi o caso hoje, por exemplo, se eu passar o mouse aqui, ó, mínima 161.970, máxima 162.900, ou seja, 1.000 pontos, vamos falar assim, né? Que quando a gente traz para outra visualização que eu já estava mostrando para vocês, que é a que eu utilizo, né, de 1 minuto, isso fica muito claro, né? Porque afinal o dia inteiro o gráfico não saiu desse canal entre os 162, né, e aqui os 163.000 pontos. Perceba, né? A linha amarela em cima 163, embaixo 162. E a abertura a gente vê aqui nessa linha vertical. Deixa eu trazer aqui para vocês, ó, para você ver como é que ficou encaixotado. Essa linha azul aqui. Então ficou o dia inteiro aí, ó. Tá vendo? Então foi lá em cima, quase que chegou nos 163, mas nem chegou. Tocou aqui no 162, beleza, e fechou ali em cima. Então, durante o dia não teve tanto ruído, né? Se a nossa média aqui, vamos colocar 2.000 pontos, hoje teve metade disso, né? Então, foi um dia que não teve entrada mesmo, né? Ontem já foi um dia mais diferente, né? Perceba que realmente se movimentou bastante. Então, a gente teve várias entradas aqui. Então teve uma, vamos colocar essa do finalzinho do dia aqui, né? Então que deu bom, né? 1, 2, 3, 4, 5 que deu bom e 2 que deu ruim, né? Então a gente fechou num saldo positivo, é isso que manda para nós, né? Então se eu pegar a oscilação desse dia que teve mais operações, vocês vão perceber que, claro, né, a diferença vai ser brutal para esse dia de hoje. Então de novo aqui, ó, um dia. E aí a gente vai olhar então o candle, no caso, né, de ontem, né, e não mais o de hoje. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui eu tô puxando o histórico inteiro, não precisa de tanta coisa assim, né? Então deixa eu puxar o zoom aqui, de uma maneira que fique mais fácil, né? Então beleza. Então perceba no candle que você já aprendeu a ler comigo, ó, que o de hoje, ó, ficou mirradinho, pequenininho, né? Por quê? A gente teve menos de 1.000 aqui na oscilação no dia, né? Agora aqui é diferente, ó. Ontem, mínima, vamos arredondar, vai, 160. Máxima, 162,5. Aí sim, até um pouquinho acima da média, percebe? Então, um dia que teve mais oportunidades. Então, a gente precisa dessa oscilação, a gente precisa desse ruído. Claro que a gente está calculando também aqui várias coisas, média de oscilação, a gente está calculando também desvio padrão, etc. Enfim, há vários outros fatores, mas a grosso modo o que você precisa entender é isso. A gente precisa de ruído para fazer a operação, senão o negócio fica lateralizado, caranguejando, não vira nada e a gente não tem onde fazer a entrada, né? Então agora voltando aqui de novo para o gráfico de 1 minuto, você vai perceber então que nas nossas entradas aqui, a gente não busca menos do que 100 pontos, por exemplo, tá? Porque menos de 100 pontos, aí sim eu considero um perigo, né, de você justamente cair pelos lampejos, né? Então, assim que foi a pergunta que foi feita para nós, né? Então, tem que tomar cuidado com o lampejo? Tem. Então, qualquer movimento aí de menos de 100 pontos, quem está começando pode pensar assim, mas é mais rápido de eu atingir esse alvo aí. Mas se a gente já corre riscos de tomar stop, por exemplo, como eu tomei aqui, em alvos aí de mais de 100 pontos, né? Menos nem se fala. Então qualquer repique, qualquer ajustezinho, correçãozinha ali vai te estopar. Então eu recomendo trabalhar sempre com mais de 100 pontos, tá? Mas também você não deve buscar 200, 300, 400, 500 pontos, porque ficam movimentos extremamente longos, né? Então, já vi, por exemplo, canais aí, pessoal fazendo setup de quase 1.000 pontos. Poxa, você precisa buscar uma pernada assim gigantesca. Então, por isso que você tem que assistir, claro, o episódio sobre, né, a calculadora, essa relação de pontos, de quanto que vale em dinheiro, etc. E ir fechando o seu setup nisso, beleza? Então, deixa eu só recapitular aqui a parte da pergunta que dizia o seguinte, cadê? Se vale mais a pena, cadê? Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. 2 mini contratos
focada buscando 75 pontos, isso já é extremamente perigoso. 75 pontos, então menos de 100 pontos, eu acho extremamente perigoso. Ou um mini contrato, ou seja, a metade da quantidade sugerida antes, metade de 2, ou seja, somente um, só que buscando o dobro de pontos, então buscando 150. Aí eu considero mais seguro, eu considero mais interessante, né? Menos de 100 o lampejo realmente pode te pegar. Eu sei que tem esse outro fator de, mas pode atingir rapidinho aí. Mas eu sou uma pessoa que não trabalha em hipótese nenhuma, tá? Com setup aí de menos de 100 pontos. Então, assim, todas as minhas operações sempre com mais de 100, ok? Então, eu tô aqui, claro, para dar minha dica. E aí, obviamente, não é gabaritar o mercado, não é assim que funciona. Então, eu também tenho meus stops. Trabalho sempre com amostragem, sempre com o saldo. Então aqui, por exemplo, a sexta-feira, 28 de novembro, 1, 2, 3, 4 a 3. Ficou somente um de saldo. Tudo bem. Tem dia que nem tem entrada. Tudo bem também. Então aqui, ó, dia 27. Aqui, 2 entradas. Beleza, nenhum stop. Aqui no caso, ó, 1, 2, 3 que deu bom para 1 que deu ruim. Beleza, então o saldo vai se fazendo assim. Então aqui, ó, segunda-feira, por exemplo, começou a semana legal, 1, 2, na sexta-feira lá tinha rolado o quê? Stop, 1, mas teve 2 que deu bom no dia, e assim sucessivamente, é assim que você vai realmente acumulando aí, fazendo o seu saldo. Então, nenhuma dessas operações aqui, eu trabalhei com setup de menos de 100 pontos, nenhuma. Teve, mas você tomou um monte de stop ali, que de repente isso e aquilo, aí é cada um. Eu tô aqui para passar a minha visão, né? Então, claro que nada aqui é certeza absoluta, estou passando para vocês o que eu faço, o que funciona para mim, e o saldo para mim tá maravilhindo, né? Então eu estou aqui para trazer isso, né? Um pouco do que eu faço, o que funciona para mim e que eu acredito que vai funcionar para você que ainda não caiu em algumas armadilhas aí de setups furados que tem por aí que o pessoal pode te vender como algo infalível, tá? Então, concluindo aqui o que o Fabigol, né, havia falado, então é melhor uma maior quantidade de mini contratos e menos pontos? Na minha visão, não. Tá? Eu prefiro realmente você buscar mais pontos, né? No caso ele colocou aqui um mini contrato. Beleza, para mim faz muito mais sentido, é assim que eu trabalho, é assim que eu posso responder, mas por algo prático, não por achômetro e etc. Então hoje você aprendeu algumas coisas aqui. Então vai montar seu setup? Na minha visão, cuidado com setup com menos de 100 pontos, tá? Faça o seu setup aí simétrico também, né? Vai buscar 100, 150, 200, beleza, mas o seu stop define nessa base também, relação de 1 para 1, lembra? Então isso é importante. Você aprendeu também que, em média, a oscilação diária é de 2.000 pontos na B3, né? E assim vem há muito tempo, né? Tem pessoas que falam 3.000 pontos, mas com a minha experiência, com todas as informações oficiais que eu utilizo, as contas que a gente faz aqui, tudo certinho, é sempre isso, de 1.750 a 2.000. Mostrei aqui, poxa, hoje fechou ali, teve 1.000 só. Pois é, mas ontem teve 2,5. Então você vai colocando no balaio aí, a média acaba sendo 2 mesmo, tá? Então desses 2, você está procurando alguma movimentação dentro do seu setup, dentro da sua estratégia. Então eu gosto de trabalhar muito com rompimento para cima ou para baixo, próximo da faixa ali dos números inteiros. Então você não vai ver nenhuma entrada aqui das que eu mostrei que está entre uma coisa e outra, não, é sempre nessas linhas, né? Enfim, então você está buscando ali movimentos de 100, 150, 200 pontos em algo que se movimenta ali, né? Tem essa tendência de movimentação aí de 2.000 pontos no dia, né? Então é questão de acertar o timing, não é pegar um movimento inteiro, não é nada disso, é um pequeno pedacinho ali. Então sem exagerar muito, mas sem também colocar pontos muito abaixo ali, porque realmente aí o lampejo pode te estopar. Beleza? Então, resposta completinha aí. Não deixem também, claro, de fuçar bastante no site da B3. Então,
melhor do que eu ou qualquer pessoa falando é sempre você consultar a fonte oficial. Mas mais importante que isso, saber ler esses dados também. Por isso que eu trouxe um pouquinho do Candlestick aqui também, para você entender que visualmente muita coisa se faz também, mesmo sem ter que ficar ali o dia inteiro com a cara no Excel. Beleza? Então é isso. Que Deus abençoe sempre, sempre, sempre vocês, a família de cada um de vocês e, claro, as futuras operações de cada um de vocês também. Um beijo grande no coração de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!